Dessa vez precisamos observar bem direitinho os pontos polêmicos desse governo, é um dos mais importantes de todo o período, né, dessa República Velha. Fizemos na aula anterior uma amostragem de todo o processo de transformações que o mundo e o Rio de Janeiro passaram a partir da reforma urbana, né, do Rio de Janeiro, das mudanças sociais, as mudanças higienistas, as mudanças médicas que o século XIX, em seu final, e o início do século XX estavam vivenciando, e o Brasil não ficou de fora desse processo, acabou fazendo também, né, aqui no Rio de Janeiro, medida semelhante, e hoje, né, nesta aula, a gente vai perceber exatamente o rescaldo desse processo a partir da visão do estabelecimento da revolta da vacina. É importante que a gente observe bem os pontos para a gente entender como é que essa revolta aconteceu, de que forma os interesses sociais, pessoais, políticos da época acabaram influenciando todo esse processo, e você não vai sentir tanta dificuldade, porque, como na aula anterior, a gente observou exatamente todo esse andar, né, dessas reformas e dessas mudanças, a gente agora conecta e fecha junto na revolta da vacina, ok? Então, a gente tem como primeiro ponto do governo Rodrigues Alves a apresentação dele. Vamos entender um pouquinho quem foi Rodrigues Alves, de que forma ele chegou à presidência, como foi sua carreira política, né? Ele é o quinto presidente da República Brasileira. Vamos recapitular esses presidentes, né? Primeiro nós temos Marechal Deodoro da Fonseca, né? Depois nós temos Floriano Peixoto, posteriormente estudamos Prudente de Moraes, e o nosso último presidente estudado nessa nossa trajetória do Brasil republicano foi o Campos Salles, aquele das polêmicas reformas econômicas, né, que enxugaram e sanearam as contas públicas do Brasil, e dos acordos internacionais, como, por exemplo, o Fundo em Ouro. Então, ele chega à presidência em 1902, você vai ver que, mais uma vez, né, a eleição foi extremamente de resultado duvidoso, mas é a primeira eleição, de fato, dentro daquela chamada política dos governadores, que eu expliquei para vocês no governo de Campos Salles, né, aquele acordo político entre as elites locais e o governo central. O governo central indica o candidato, as elites locais votam nesse candidato e, em troca, o governo federal responde enviando verbas, né, para os estados, e não interfere na política dentro dos estados. E aí governadores, prefeitos e coronéis podem fazer as articulações que eles quiserem dentro desses estados para formar os seus governos, né? Rodrigues ele fez parte da Assembleia Constituinte de 1890, consequentemente ele fez parte da Constituição Brasileira, que vai ficar em vigor até a chegada de Vargas ao poder, né? Teve uma destacada participação política ainda no Império. Ele de fato não era um republicano de carteirinha, acabou se tornando, né, quando a República é proclamada. Ele pegou a esteira e pegou a carona do processo, se torna ministro da Fazenda, num primeiro mandato de 1 ano, e depois, novamente, em 1894, se torna ministro da Justiça, né, no intervalozinho em que ficou no Ministério da Fazenda por 6 meses. Depois, posteriormente, ele troca para o Ministério da Justiça, mostrando essa volatilidade, né, tão tradicional da política brasileira, em sair mudando de cargo, jogar coisa, pessoas que às vezes nem têm tanta habilidade numa coisa, mas caem lá de paraquedas em um ministério, né, se tornou presidente de São Paulo. Lembre-se que é assim que se chamavam os governadores. E aí, quando foi em 1902, ele concorre e vence as eleições para presidente, enfrentando o Quintino Bocaiúva. Se você observar aí o resultado, vai ver que funcionou com maestria, né, o Pacto de Campos Salles. Ele vai ser eleito com 93,3% dos votos, enquanto o Quintino Bocaiúva, que era do Partido Republicano Carioca, vai ter apenas 6,7% dos votos, provavelmente os votos do Rio de Janeiro, de onde ele era nativo, né, enquanto o Rodrigues Alves foi eleito pelo Partido Republicano Paulista, né, o partido do esquema lá. Veja que nós já tivemos Prudente de Moraes de São Paulo, Campos Salles de São Paulo, e agora temos Rodrigues Alves de São Paulo. Estamos bem longe ainda de falar daquela história de República do Café com Leite. Por enquanto, o que a gente vê aqui é café, certo? Então, se torna presidente do Brasil,
E, durante o seu governo, um dos fatores mais importantes é que ele prometia exatamente o Rio de Janeiro. Né? Ele dizia que o Brasil precisava ser um país moderno, que o Brasil precisava sair daquela configuração de apenas um país agrário e atrasado, e isso deveria acontecer exatamente com um programa audacioso de reformas na capital, né, no Rio de Janeiro, essa cidade que era tão suja e doente e que passou por todo aquele processo que eu falei para vocês na aula anterior, né, virando aí a Paris dos trópicos, né, já que as pessoas, para você ter ideia, que saíam da Europa e vinham para a América do Sul, o povo dizia, olha, evite chegar no Rio de Janeiro, vá para Buenos Aires. Se você tiver alguma coisa para resolver na América do Sul, vá para Buenos Aires, porque lá se parece um pouco com a Europa. Evite o Rio, porque lá é doença certa. Então, teve esse programa de urbanização e de modernização do Rio de Janeiro. Também se dedicou muito à questão da imigração, ele incentivou muito a chegada de estrangeiros para trabalhar principalmente nas lavouras de café, né, já que a escravidão havia sido abolida em 1888, e você sabe que era preciso mão de obra. Então ele vai estimular a chegada desses estrangeiros, principalmente italianos, né? Grande parte desses imigrantes italianos não ficaram nas fazendas, acabaram ficando nas cidades, e aí vão formar aí nos núcleos fabris que vão aparecer no Brasil principalmente nos anos 10, da República Brasileira. E também ele se dedicou, né, a ponto de vista nacional, à expansão de nossa malha ferroviária, né? A gente acreditava de forma correta, e que depois erroneamente a gente vai transformar, né, no ferroviarismo, né, de que o Brasil, por sua dimensão continental, precisava se desenvolver sob o ponto de vista dos transportes, então ele também vai fazer isso aí. Não se exigiu muito de Rodrigues Alves, até porque no discurso de posse dele ele avisou, olha, não esperem muito de mim em relação ao restante do Brasil, porque dedicarei o meu mandato a transformar o Rio de Janeiro numa cidade decente. Então, um grande projeto dele realmente era essa questão do Rio de Janeiro, né? Então, a produção de café aumenta, ele é de São Paulo, né? Então ele vai começar a dar fomento e incentivo a essa produção de café, mas esse aumento substancial na produção de café vai acabar no final do seu mandato, certo? Complicando sua própria vida, porque o Brasil vai produzir tanto café que não vai ter a quem vender. E aí, diante disso, você vai ter aí uma série de questões que a gente vai ver quando a gente chegar no convênio de Taubaté, né? Outra questão importante do seu governo, e que merece realmente uma parte muito expressiva, é a atuação, né, do seu ministro do exterior, o Barão do Rio Branco. Esse cara foi um cara muito importante para a história do Brasil, porque no campo diplomático o Brasil teve uma série de progressos, uma série de vitórias. Nós tínhamos muitos litígios territoriais, ou seja, a gente disputava territórios com a Colômbia, com o Uruguai, com a Bolívia, com o Peru, com a Guiana Francesa, né? E todos esses litígios prejudicavam as nossas relações externas, né? Deixavam tensas as relações nas fronteiras, e graças à atuação do Barão de Rio Branco, nós vamos ter aí um crescimento significativo do nosso território. Eu vou mostrar a vocês daqui a pouco no mapa onde foi que ele fez essas intervenções, e que de certa forma ajudaram aí a dar essa configuração que nós conhecemos hoje do mapa continental brasileiro. Então, o Barão de Rio Branco ele foi uma peça fundamental nessa história da República Brasileira na segunda fase, que é a chamada fase oligárquica, certo? Vamos lá. Eu vou mostrar, né, algumas características que o Barão do Rio Branco fez nessa intervenção. Veja só aqui a primeira delas em 1894, governo Prudente de Moraes, eu já tinha falado para vocês. A Argentina questionava, né, o contestado, essa região que ficava aqui entre Santa Catarina e Paraná, uma região de 30 mil quilômetros quadrados, que os argentinos acreditavam que era deles. O Barão de Rio Branco entrou com um processo no Tribunal Internacional e acabamos, né, resolvendo esse litígio exatamente com a intervenção do presidente Grover Cleveland, né, que arbitrou a favor do Brasil, e a Argentina perdeu o direito sobre esse território, ele passando a ser parte do Brasil. 3 anos depois, ele também foi responsável pela resolução da questão do Amapá. A França
questionavam a grande faixa de terra que ia desde Roraima, passando pelo Pará, chegando até o Amapá. Todo esse território era questionado pelos franceses, eles diziam que as fronteiras não estavam corretas. O Brasil vai novamente intervir sobre essa questão, vai entrar novamente num tribunal internacional alegando o direito de posse dessa terra e, mais uma vez, o Brasil será vitorioso, né? Acabou acontecendo a decisão pelo Brasil e em 1897 nós conquistamos o território que é o atual Amapá e alargamos as fronteiras do Pará e da região de Roraima. Veja o tanto de território que esse cara saiu acrescentando ao Brasil. Aqui 30 mil quilômetros quadrados, aqui 260 mil quilômetros. Certo? Em 1903, o Brasil, através de negociações com a Bolívia, certo? Essa região do Acre, ela havia sido invadida por seringueiros brasileiros, havia muita desavença entre bolivianos e peruanos em relação ao território, né, porque os brasileiros eram considerados invasores. Então o Brasil foi lá, através da diplomacia do Rio Branco, acertou com a Bolívia, primeiro, a compra do território e a promessa que construiríamos uma ferrovia para interligar a Bolívia, que não tem acesso ao mar, ao Atlântico, né, pela Amazônia, que é a chamada Ferrovia Madeira-Mamoré, né, que, embora tenha sido construída, nunca chegou de fato a ser significante. Então a gente acrescentou essa região todinha aqui, certo, do território da Bolívia ao Brasil, e conseguimos, sem nenhum custo, também receber do Peru a autorização para a ocupação desse território, adicionando ao nosso território continental mais 191 mil quilômetros quadrados, certo? E em 1909, ele acabou também anexando mais um pedacinho do território da Bolívia, né, ao território do Acre, e em 1909 nós tivemos a única perda, certo? Um questionamento que o Uruguai vinha fazendo lá na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, em relação a esse acesso à Lagoa Mirim, e acabou que o Brasil cedeu e deu ao Uruguai esse território, e nós perdemos 720 quilômetros quadrados. Veja só o tanto de quilômetros que ganhamos, né, nessa atuação diplomática do Barão do Rio Branco, né, aqui dá 260, 290, 390, 480, né, quase 550 mil quilômetros nós adicionamos e perdemos para o Uruguai 720 quilômetros. Por isso ele é tão ovacionado, ele dá nome à capital do Acre, certo? E dá nome a avenidas e ruas pelo país inteiro, certo? Então, assim, a gente precisava destacar esse ponto pela importância que ele teve. E aí vamos finalmente falar da famosa revolta da vacina. Gente, nós tivemos realmente esse problema do Rio de Janeiro, desde a abolição da escravidão, que as pessoas viviam, né, principalmente os negros libertos, em situação muito precária. O Rio de Janeiro não possuía saneamento básico, as pessoas moravam em casebres amontoados, que a gente chama de cortiços, né? E aí, com a reforma urbana capitaneada pelo presidente Rodrigues Alves e pelo prefeito Pereira Passos, o famoso da história que nós contamos na aula passada do Bota Abaixo, o que é que aconteceu? O Rio passa por toda essa transformação. O problema é que, como existiam as medidas sanitárias, que eram essas que o Estado estava intervindo, né, com a construção de esgotos, alagamento de ruas, melhoria daquelas 3 condições do ar, do solo e da água, também haviam as medidas sanitárias. E aí um médico sanitarista, chamado Oswaldo Cruz, resolveu criar e propor uma lei que foi aprovada pela Assembleia de vacinação obrigatória contra a febre amarela e contra a varíola. Meu amigo, isso deu um problema. E qual foi o problema disso? É que o governo resolveu impor a vacinação, certo? Acreditando que as pessoas iriam aceitar livremente, né, essa imposição da vacina. As brigadas de vacinadores e de mata-mosquitos deveriam subir as ruas dos morros e dos casebres que já haviam sido colocados ali, exatamente por conta da reforma que tinha desalojado esses milhares de pobres da região central do Rio de Janeiro e que agora tinham mudado para os morros, para você começar a fazer a vacinação. Pois bem, as pessoas reagiram muito mal a essa ideia de invadir casas e obrigar na vacinação, além da questão das campanhas moralizadoras do período. Como assim?
muita gente começou a achar um absurdo, por exemplo, as mulheres terem que levantar a blusa para poder receber uma vacina, ou expor a coxa da perna para receber a vacina contra a varíola. E aí criou-se toda uma campanha social de negação a essa vacina, suspeitas de que a vacina, na verdade, era para matar os pobres, né? Então, junta a questão moral, junta a falta de informação e junta a imposição do governo, né, em tentar vacinar essas pessoas a todo custo, e aí você soma os problemas da vacina, as más condições de habitação e condições sanitárias das favelas, né, dos morros, dessas pessoas já insatisfeitas com o governo de Rodrigues Alves, porque foram expulsas de suas casas, e aí implode no Rio de Janeiro uma revolta essa, né, de grande violência, por praticamente 5 dias que se briga no Rio de Janeiro, um quebra-quebra horrível, certo? Que foi, inclusive, noticiado em fotos e em jornais. Aqui você tem, por exemplo, nessa primeira imagem, um bonde virado pelas pessoas, né, dos trilhos desse bonde da modernidade, virado pelas pessoas nas ruas, né? Você aqui tem uma notícia, os fatos de ontem, as arruaças, correrias, intervenção da Força Armada, tiroteios, mortos e feridos, ataque e incêndio aos bondes, derrubada de combustores, o centro da cidade às escuras. Então virou realmente uma praça de guerra no Rio de Janeiro, e as pessoas reagiram muito mal a todo esse processo. Os jornais também criticaram, né, e aqui está uma charge famosa do processo, o batalhão de vacinadores, né, de Oswaldo Cruz, contra as pessoas que se armaram aí com pau, pedra, serrote, machado e o que tinham em suas mãos para poder enfrentar, né, e desafiar as medidas sanitárias de Oswaldo Cruz. Na verdade, a revolta terminou com centenas de pessoas presas, uma centena delas mortas, né? Muita gente desalojada, quebra-quebra e prejuízo no centro do Rio de Janeiro, mas pelo menos teve um fato positivo. O governo eliminou a questão da vacinação obrigatória, fazendo uma campanha de esclarecimento, e aí sim as pessoas, quando começaram a tomar as vacinas e viram que a mortalidade de doenças tão corriqueiras como a varíola e a febre amarela começaram a diminuir, as pessoas acabaram aderindo ao projeto de vacina. Então, a revolta da vacina é um dos pontos centrais deste governo de Rodrigues Alves. O segundo ponto é exatamente o convênio de Taubaté. Lembra que eu disse a vocês que ele havia estimulado a produção de café e que essa produção de café aumentou muito e que seria um problema em seu governo? Pois bem, em 1906, no finalzinho dele, os principais estados produtores de café, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, resolveram, os grandes cafeicultores, se reunir na cidade de Taubaté e estabelecer um novo programa, aonde, para proteger o principal produto de exportação brasileiro e de fonte de renda, que o governo deveria assumir o papel de interventor no processo, comprando parte desse café produzido, para que os preços internacionais do café se mantivessem elevados e, consequentemente, possibilitassem grandes lucros a esses cafeicultores. Aí você pergunta, e o que é que fazer com todo esse café que o governo comprar? Bom, se o governo conseguisse vender posteriormente, ótimo. Mas como é que o governo ia vender um café se no ano seguinte chegaria outra super safra e novamente o governo precisaria comprar todo esse café com dinheiro público? Então, a lógica é simples, né? O governo deveria comprar o café e destruí-lo, para poder os grandes produtores de café ter seus lucros garantidos, né, e o país continuar sendo o protagonista na venda desse café. Pois bem, entenda bem direitinho agora isso aí. O Convênio de Taubaté, assinado pelos governadores e pelos grandes latifundiários de Minas, Rio e São Paulo, foi assinado pelo governador e pelos latifundiários, mas não foi aceito pelo presidente Rodrigues Alves. Você não pode esquecer esse detalhe. Foi feito o convênio no seu governo, mas ele se negou a assinar. Tanto que a negativa dele acabou tendo um reflexo. Os grandes cafeicultores conspiraram contra ele, e o candidato que ele vai apoiar a eleição, a gente vai ver depois na eleição seguinte, em 1906, não vai vencer. Foi a vingança do café contra o presidente. E aí o que é que vai acontecer? Só o presidente posterior, depois de eleito, o presidente Afonso Pena, representando Minas Gerais, ou seja, é o primeiro presidente mineiro
nesse processo é que vai realmente assinar o acordo e garantir a compra desse café, certo? Rodrigues Alves deixa o governo com boa popularidade. O país estava crescendo, suas contas estavam saneadas, até porque Campos Salles já tinha feito todo o trabalho, né? O café estava garantido, né? E o Rio de Janeiro modernizado. Se as pessoas estavam felizes? Não, mas não importa. Né? Na política brasileira, o que importa é quando você atinge o ponto que você deseja, né? Que é mostrar ao povo aquilo que você fez e imortalizar seu nome na história. Rodrigues Alves é outro desses políticos famosos da República Velha que vai ter seu nome lembrado nas ruas das principais cidades brasileiras. E lá na frente, quando ele vai concorrer novamente à presidência e vai ganhar, ele era chamado de o presidente, ou seja, o cara, certo? Então, destaques importantes para a gente terminar. Convênio de Taubaté, revolta da vacina, modernização do Rio de Janeiro. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês e a gente se encontra na próxima aula.